Filho, você precisa ouvir esta palavra antes de dormir. Amado filho, eu vi quando você entrou aqui com o coração inquieto, carregando mais perguntas do que respostas, tentando entender por que certos caminhos parecem mais estreitos do que nunca. Eu conheço cada pensamento que passa em sua mente neste momento. Eu sou aquele que escuta até os gritos silenciosos e hoje decidi falar com você de forma clara, direta e transformadora. Não ignore esta palavra. Há algo que preciso revelar agora. Filho, você tem caminhado entre pressões que querem esmagar a sua fé. Tem dias em que você se pergunta se ainda está no centro da minha vontade, se ainda há tempo para recomeçar, se ainda vou intervir. Ouça, eu estou aqui. E esta é a hora em que o invisível começa a se mover a seu favor. Nada do que você viveu escapou ao meu olhar. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma espera foi em vão. Estou prestes a girar a chave de uma nova estação na sua vida. Não por mérito humano, mas por causa da minha promessa. Muitos olharam para você e disseram que já era tarde demais. Outros tentaram convencer você de que tudo isso era imaginação, que você deveria parar de acreditar. Mas eu, o Senhor, continuo sendo o mesmo. Aquele que abre mares, que derruba muralhas e que transforma o choro em celebração. Você está diante de um divisor de águas, e esta palavra marca o início de uma virada sobrenatural. Você tem sentido um peso que não é seu, carregado dores que foram empurradas sobre você. Mas hoje, eu te levanto com a minha força. Eu estou visitando áreas escondidas do seu interior, curando o que você nem sabia que precisava ser curado. Vou reescrever capítulos da sua história que foram marcados por decepções e frustrações. E o farei com detalhes tão profundos que até mesmo aqueles que desacreditaram de você dirão: só Deus poderia ter feito isso. Você não precisa entender tudo para confiar. Eu só preciso do seu coração entregue. Não te trouxe até aqui para te envergonhar. Te conduzi até este momento para alinhar o seu espírito com o meu propósito. Há coisas que estavam travadas, que eu mesmo estou destravando agora. Há caminhos que pareciam bloqueados, que neste exato momento estão sendo abertos por ordens da minha boca. Estou colocando pessoas, oportunidades, respostas e recursos no seu caminho. Você vai lembrar deste dia. Enquanto você escuta, uma atmosfera de libertação está sendo liberada sobre você. Correntes emocionais estão se rompendo. Culpas antigas estão caindo por terra. Eu estou quebrando maldições geracionais e reprogramando sua mente para receber as novidades que preparei. Você orou pedindo direção, e hoje eu te dou instrução. Siga com coragem. O que vem adiante exige fé, mas está recheado de recompensas. Vou te surpreender. Não subestime o que estou prestes a fazer em sua vida. Estou soprando novos ventos. Você verá portas que estiveram fechadas por muito tempo se abrindo de forma repentina. Contratos, convites, reconciliações, propostas, provisões inesperadas. Estou acelerando processos que pareciam congelados, até mesmo áreas onde você dizia: isso nunca mais será restaurado. Eu declaro: vai florescer novamente. A minha palavra não volta vazia. É importante que você compartilhe esta mensagem com alguém que esteja precisando de uma resposta. Não guarde para si o que foi enviado do céu. Há vidas que serão tocadas através do seu simples gesto de enviar este vídeo. Aproveite também este momento para se inscrever neste canal. Esta é uma terra de promessas, onde eu tenho liberado palavra viva para despertar corações e levantar guerreiros para este tempo final. Filho, você tem clamado por um sinal, e esta palavra é mais do que isso. É um chamado. Estou convocando você para se posicionar. Não se esconda mais atrás do medo. Não se paralise diante das memórias dolorosas. O que feriu não define mais quem você é. Eu estou colocando uma nova identidade sobre você. Seus pés não estão mais presos no lamaçal das dúvidas. Estou te levantando para caminhar sobre águas, para viver o extraordinário em meio ao comum. Eu te convido a me buscar com profundidade, não apenas em momentos de desespero, mas também nos dias comuns, quando tudo parece igual. É nesses dias silenciosos que as maiores sementes de milagres são plantadas.
Quando você decide conversar comigo no meio da rotina, quando abre a Bíblia como quem abre o coração, quando escolhe o perdão mesmo com dor, quando canta para adorar e não apenas para se sentir bem, ali eu me revelo. Eu tenho pressa em cumprir o que te prometi, mas também tenho zelo com seu coração. Não quero que você conquiste bênçãos e perca a paz. Estou cuidando para que você esteja pronto para segurar o que eu já liberei no mundo espiritual. E por mais que você ache que está atrasado, estou dizendo, você está no tempo certo. Há uma sincronia sendo ajustada entre céu e terra para que tudo aconteça conforme os meus planos. Você pensou que havia sido esquecido, mas eu estava trabalhando em silêncio. Enquanto você chorava, eu estava preparando. Enquanto você insistia, mesmo cansado, eu estava honrando. Nenhuma entrega sua foi ignorada, nenhum jejum, nenhuma oração, nenhum perdão concedido. Tudo está sendo registrado diante do meu trono. E chegou o tempo de colher. Agora escute com atenção. Eu vou restaurar sua força. Você ainda verá motivos para rir de novo. O peso vai sair, a paz vai entrar. E com ela virão respostas que você buscou por anos. Eu já liberei cura sobre enfermidades que estavam escondidas. Já iniciei reconciliações familiares que pareciam impossíveis. E mais, estou limpando seu nome, endireitando sua vida financeira e te preparando para um novo ciclo de crescimento. Eu sou o Deus que honra quem permanece. E você tem permanecido. Por mais que poucos saibam da batalha que você enfrenta por dentro, eu sei. E por isso estou te visitando agora com um manto de renovação. Sua história não termina onde muitos pensaram que acabaria. Estou escrevendo novos capítulos com a tinta da minha graça e o poder da minha fidelidade. Tudo o que você precisa fazer é continuar me buscando. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fique firme. Ore quando estiver cansado. Adore quando estiver confuso. Leia a minha palavra como quem ouve conselhos de um pai amoroso. E mantenha sua fé viva, mesmo que pareça pequena. Porque uma fé pequena em um Deus grande move montanhas. E lembre-se, esta palavra chegou até você porque eu te amo profundamente. Você foi escolhido para viver algo que vai impactar outras vidas. Nada vai impedir o que eu determinei. O cenário pode parecer adverso, mas o comando vem do alto. E quando eu dou ordem, até o impossível obedece. Prepare-se. Este é o início de algo grande. Seu coração sentirá, sua alma saberá, e os frutos irão confirmar. Eu sou o Senhor, e eu mesmo estou fazendo. Eu continuo aqui, e não me afastei nem por um segundo do que estou realizando em você. Há camadas em sua alma que estou removendo com cuidado, porque sei o quanto você suportou em silêncio. Eu tenho sondado os seus pensamentos mais profundos, aqueles que nem você teve coragem de compartilhar com alguém. Cada emoção reprimida, cada tentativa de continuar mesmo sem forças, cada madrugada onde tudo que você queria era um sinal de que não está sozinho. Eu vi, eu estive ali, e hoje eu vim reafirmar. Estou cuidando de tudo que te preocupa, até mesmo daquilo que você desistiu de orar. Filho, há feridas em sua história que você tentou ignorar, achando que o tempo apagaria. Mas eu não apago, eu curo. Eu não ignoro a dor, eu a transformo. Não quero apenas aliviar o que te machuca, quero renovar quem você é, porque há grandeza em você que ainda não foi despertada. Você foi marcado por experiências que tentaram convencer sua alma de que sua fé era fraca, mas foi justamente nesses dias difíceis que eu vi sua coragem silenciosa, sua resistência invisível, sua entrega mesmo sem garantias. E por isso, eu mesmo vou recompensar você. Eu ouvi quando você disse baixinho que não aguentava mais. Eu senti quando o seu coração apertou ao ver portas se fechando uma após a outra. E ainda assim, você não recuou. Você continuou caminhando mesmo sem mapa, e isso tocou o meu coração. Por isso estou aqui para reafirmar. Sua história não será lembrada pela dor que enfrentou, mas pela força com que superou. E essa força vem de mim. Há áreas da sua vida que estão prestes a mudar radicalmente. Mas antes de mudar o cenário,
Eu estou mudando você, porque o que virá será grande e sua estrutura precisa estar firme. Não quero que você viva um milagre e depois volte ao mesmo ponto. Quero que cada bênção que chegar seja sustentável. Que você não apenas receba, mas saiba como permanecer. Que não apenas avance, mas saiba como edificar. E para isso, eu estou te ensinando a confiar mesmo quando não entende. A depender mesmo quando tudo parece escuro. Hoje eu tiro o peso das cobranças que você colocou sobre si mesmo. Você não precisa ser perfeito para ser usado. Você não precisa entender tudo para ser guiado. Só precisa confiar em mim, um passo por vez. Enquanto você me der espaço, eu estarei trabalhando. Enquanto você me buscar de verdade, eu estarei revelando. Porque eu não sou um conceito distante. Eu sou um pai presente. E nada que diga respeito a você passa despercebido aos meus olhos. Você tem enfrentado batalhas que poucos conhecem. Eu sei disso. Existem áreas onde você se sente incompreendido, até mesmo pelos que estão próximos. Mas saiba que a sua identidade não está nas opiniões alheias. Está nas verdades que eu liberei sobre você. Você não é fraco, não é esquecido, não está atrasado. Você é amado, guardado e chamado por mim. E quando eu chamo, eu capacito. Quando eu escolho, eu sustento. Quando eu prometo, eu cumpro. Estou arrancando raízes de medo que te impedem de avançar. Você não foi criado para viver à sombra das incertezas. Foi criado para andar de cabeça erguida, com coragem, com dignidade, com visão. Estou restaurando seus sonhos. Aqueles que você arquivou porque achou que era tarde demais. Aqueles que você escondeu porque teve medo de tentar novamente. Eu não apenas conheço esses sonhos. Fui eu quem os plantou. E estou trazendo à memória tudo aquilo que te dá esperança. Hoje, eu quero que você respire fundo e sinta minha presença onde está. Você não precisa de um ambiente perfeito para ser tocado. Eu visito corações disponíveis. Eu me revelo em meio à simplicidade. Eu me movimento quando há verdade. E eu vejo verdade em você. Vejo sede, vejo fome, vejo vontade de acertar. E isso é precioso diante de mim. Continue me buscando. Continue me ouvindo. Continue me permitindo agir. Eu estou limpando ambientes espirituais ao seu redor. O que parecia travado está sendo destravado. O que estava obscurecido está sendo iluminado. Estou afastando influências que drenavam sua energia. Estou desconectando você de ciclos que não produziam vida. Estou aproximando pessoas que somam, que te elevam, que te ajudam a caminhar no centro da minha vontade. Você vai perceber mudanças visíveis em pouco tempo, porque eu já liberei a ordem. Este também é o tempo em que te ensino a descansar em mim. Você não precisa tentar controlar tudo. Confie no tempo certo. Confie na minha sabedoria. Eu sei quando, como e por quê. E quando chegar o momento, tudo fará sentido. Até mesmo os atrasos, as dores e os silêncios. Estou entrelaçando todas as partes da sua jornada em algo que será belo e cheio de propósito. Como está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam e foram chamados segundo o meu propósito. Romanos 8:28. Você é um desses. E por isso, mesmo quando parecia estar perdendo, estava sendo preparado. Mesmo quando achava que estava sendo esquecido, estava sendo escondido por um tempo. Porque o que eu estou prestes a fazer exige alinhamento, discernimento e maturidade. E é isso que estou formando em você. Nada será desperdiçado. Nem a dor, nem o tempo, nem as perdas. Eu sou especialista em transformar caos em testemunhos, e sua história será um deles. Filho, se você chegou até aqui, não ignore o que está sentindo. Essa inquietação no peito é o sinal do meu espírito dizendo: é com você. Não endureça o coração. Não se esconda atrás do cansaço. Eu estou derramando uma unção de renovo agora. Você não precisa sair daqui da mesma forma que chegou. Deixe-me entrar com profundidade. Deixe-me tocar onde ninguém mais pode. Deixe-me reconstruir o que foi desfeito. Eu já comecei. E o que eu começo, eu termino. Você vai se surpreender com o que está prestes a viver.
a paz chegando, a cura fluindo. Há uma alegria nova sendo despertada. Sua visão vai se ampliar, seu coração vai se alinhar e sua vida será marcada por um antes e um depois. Porque esta palavra está selada com a minha autoridade. E quando eu falo, o céu se move. Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Assim como eu te alcancei agora, vou alcançar outros por meio da sua obediência. Não subestime o poder de um simples gesto. Espalhe esta palavra e continue me buscando. Há muito mais por vir. O que eu preparei para você vai além do que você consegue imaginar. Mas começa com a sua entrega, começa com o seu sim, e você já deu esse passo. Então, confie. Eu estou no controle, e nada vai impedir o que eu decidi fazer. Eu conheço os lugares por onde você já passou, os desertos silenciosos e as estradas escuras em que seus pés caminharam sem forças. Conheço também as vezes em que você sorriu por fora e se desfez por dentro. Nada do que enfrentou está perdido diante de mim. Cada passo que deu, mesmo tropeçando, foi contado. Cada escolha que você fez para permanecer, mesmo quando tudo ao redor gritava para desistir, chegou até o meu coração como um ato de fé. E fé, quando colocada em mim, nunca é ignorada. Filho, o que eu estou fazendo agora é maior do que os seus olhos podem ver. Não se trata apenas de portas abertas ou sonhos realizados. Estou transformando você. Estou moldando a sua alma, fortalecendo o seu interior, para que você não apenas receba as promessas, mas esteja preparado para vivê-las com maturidade e plenitude. Há pessoas que querem o fruto, mas não suportam o peso do ramo. Mas você está sendo forjado com raízes profundas, porque o que eu vou fazer através de você alcançará gerações. A sua vida não será lembrada pelas perdas, mas pela fé que floresceu em meio a elas. Não se trata de apagar o passado, mas de transformar a dor em testemunho. Eu sei quantas vezes você olhou para trás e desejou ter feito diferente. Mas hoje eu digo, não carregue mais o peso da culpa. Eu sou o Deus que faz novas todas as coisas. Eu não apenas apago o que era condenação. Eu escrevo nova história com base na graça. Você será surpreendido pelo que ainda vou fazer. Sei que há momentos em que você se sente cansado, como se estivesse lutando em vão. Mas eu não te deixei sozinho em nenhum instante. Mesmo quando o silêncio pareceu duro demais, eu estava ali sustentando seus pés. Há batalhas que eu permiti não para te destruir, mas para revelar em você um poder que só se ativa quando tudo parece desabar. Você está mais forte do que imagina, mais preparado do que pensa e mais próximo do que acredita. Eu vejo o quanto você tem tentado ser forte por todos e muitas vezes esquece de cuidar de si mesmo. Mas agora é o meu cuidado que te envolve. Estou derramando consolo sobre suas áreas mais cansadas, acalmando suas emoções e aliviando pressões internas que você nem sabia que estavam aí. Eu sou aquele que visita os bastidores da alma, e é ali que estou agindo agora, restaurando o que ninguém viu que se quebrou. Este é o tempo de voltar a sonhar sem medo, de acreditar sem reservas, de se abrir sem proteção. Eu sei que você já foi machucado por confiar demais, mas eu não sou como os homens. Eu não minto, não falho, não engano. O que eu prometo, eu cumpro. E hoje quero que você volte a imaginar com esperança, que volte a construir com fé, que volte a olhar para frente como quem sabe que algo bom está vindo. Porque está. Você pediu direção e eu estou te guiando. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, o meu mover está em curso. Estou organizando situações, alinhando pessoas, preparando oportunidades e te reposicionando para um tempo completamente novo. Não ache que está tudo parado. Há um trabalho acontecendo no invisível que vai gerar frutos abundantes no visível. Continue andando. A estrada que parecia seca será caminho de águas, e onde existia escassez, eu trarei abundância. Onde havia vergonha, será lugar de dupla honra. Onde houve silêncio, será palco de testemunho. O tempo da espera não foi castigo, foi construção. O tempo do silêncio não foi desprezo, foi preparação.
Agora, estou soprando novos ventos sobre a sua casa, sua mente e seu espírito. Tudo será tocado pela minha presença. Muitos olham para você sem saber o que está por trás do que vive, mas eu vejo. E mais do que ver, eu ajo. Estou trabalhando em áreas que ninguém conhece, curando traumas antigos, desfazendo pactos feitos no cansaço, limpando raízes que nasceram na dor. A libertação que você busca não virá de um lugar externo. Ela começa de dentro, e é exatamente ali que estou agindo. Sei que tem carregado expectativas frustradas, promessas que parecem adiadas demais, mas hoje eu te digo, nada foi esquecido. Cada promessa que saiu da minha boca ainda está viva. Nada foi cancelado, só estava sendo ajustado. Eu sou o Senhor do tempo, e o tempo certo chegou. O céu está respondendo à sua fé. Permita que esta palavra entre em seu coração como semente boa. Não a trate como mais uma. Ela carrega meu selo, meu sopro, minha autoridade. E se você permitir, ela vai romper barreiras que nenhuma força humana conseguiria derrubar. Estou destruindo fortalezas que se levantaram na sua mente, derrubando argumentos que te fizeram duvidar do seu valor. Você não é pequeno, não é fraco, não é descartável. Você é meu. Eu quero que você entenda isso. Você é parte de um plano muito maior. O que estou fazendo não é só por você, é através de você. Outros serão tocados pela luz que eu vou acender na sua vida. Outros serão curados pelas palavras que você vai liberar. Outros reencontrarão o caminho por causa do seu testemunho. Você é chave para a libertação de muitos, e por isso as lutas foram intensas. Mas por isso também a glória será maior. E quando o dia chegar, você não terá dúvida de que fui eu quem fez. Não haverá espaço para orgulho, nem vaidade. Será tudo sobre mim. E mesmo assim você será honrado, porque eu exalto os que permanecem. E você permaneceu. Mesmo ferido, permaneceu. Mesmo cansado, permaneceu. E quem permanece, colhe. Por isso, se hoje você sente que não tem mais forças, apenas me entregue o que restou. Eu trabalho com corações quebrantados. Eu renovo o que está sem vida. Eu acendo de novo o que parecia apagado. Só me permita entrar com liberdade. E eu farei. Porque eu sou o Senhor, e nada é difícil demais para mim. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja precisando de renovo. Não guarde para si aquilo que veio do céu. Espalhe luz, plante esperança. O que você faz por outro, eu farei por você em dobro. Esta é a hora, o céu está aberto, e o meu favor já foi liberado sobre você. Apenas creia, apenas confie, apenas receba. Eu estou aqui, eu sou por você, e jamais deixarei de ser. Filho, hoje quero que você respire com mais calma. Não com a calma que vem da ausência de problemas, mas com a paz que nasce da certeza de que estou no controle. Eu estou aqui e sempre estive. Nenhuma estação da sua vida se desenrolou sem o meu conhecimento. Você pode até ter passado por dias em que sentiu que tudo estava desmoronando, mas eu estava estruturando algo novo dentro de você. Enquanto você se sentia fraco, eu estava te fortalecendo. Quando você achava que tudo estava paralisado, eu estava movimentando o invisível em seu favor. As pressões que você tem enfrentado não são sinais de abandono, são sinais de crescimento. O barro precisa ser pressionado antes de ser moldado. O ouro precisa passar pelo fogo antes de ser purificado. Você está sendo refinado, mas não será consumido. Eu não permiti que o fogo te destruísse, apenas queimar o que não fazia mais parte do propósito. E o que ficará de pé após este processo será muito mais forte do que antes. Estou dando estrutura à sua alma, equilíbrio à sua mente e resistência ao seu espírito. Porque aquilo que virá exigirá uma base sólida, e é isso que estou construindo em você. Sei que você tem pedido para eu mudar algumas circunstâncias, mas antes disso, estou te mudando por dentro, porque milagres acontecem fora, mas permanência começa dentro. O que eu estou forjando em você agora é mais precioso do que qualquer resposta imediata. Estou te ensinando a andar por fé e não por vista.
Estou ensinando você a confiar mesmo quando tudo parece contrário. Isso não é punição, é preparação. Você foi escolhido para carregar algo especial. E para isso, precisa ser lapidado com zelo. Você tem orado e, por vezes, se questionado se eu ouvi. E hoje quero que saiba. Cada palavra foi ouvida. Cada lágrima foi recolhida. Cada clamor chegou até o meu trono. Eu não apenas ouvi. Eu agi. Mas o meu tempo é diferente do seu. Quando você achava que estava esperando, eu estava preparando. Quando parecia que nada acontecia, eu estava alinhando tudo ao redor. Agora, eu estou liberando aquilo que foi retido por amor ao seu amadurecimento. Você entenderá que o tempo da espera produziu frutos que você nem imaginava. Há coisas que você não entendeu no passado que hoje fazem sentido. E da mesma forma, há coisas que hoje parecem confusas, mas que amanhã serão testemunhos. Confie no processo. Eu vejo o quadro completo. Você só enxerga a parte. O que agora parece atraso, amanhã será livramento. O que hoje parece dor, amanhã será direção. Eu sei o que estou fazendo. E o que faço é sempre perfeito. Estou corrigindo distorções que se formaram em seus pensamentos. Palavras que foram ditas sobre você, mentiras que se enraizaram, feridas que geraram crenças erradas sobre quem você é. Eu estou arrancando essas raízes agora. Você não é fraco, não é insuficiente, não é irrelevante. Você é meu filho, escolhido, separado e amado. Você tem um valor que o mundo não pode medir. E quem tentar te julgar pelo que vê por fora, jamais entenderá o que eu escondi dentro de você. Eu escondi pérolas no seu interior, talentos, revelações, dons, sabedoria, resistência. Mas essas riquezas só são reveladas quando você se aproxima de mim. Por isso, não se afaste, não se distraia com vozes que tentam te desviar do centro da minha vontade. A sua sensibilidade espiritual é uma arma poderosa, mas também é alvo do inimigo. Ele tenta confundir suas percepções, distorcer suas emoções, gerar ruídos entre você e a minha voz. Mas hoje, eu estou limpando seus ouvidos espirituais. Estou alinhando sua escuta. Você voltará a discernir com clareza. Você saberá quando sou eu e quando não sou. Você pediu discernimento e eu estou te dando. Você pediu sabedoria e eu estou derramando. Você pediu direção e agora verá os sinais se multiplicarem. Eu sou um Deus de sinais, mas também sou Deus de detalhes. E muitos detalhes que você negligenciava agora vão chamar sua atenção. Estou ativando a sua sensibilidade, despertando sua percepção, porque quero te conduzir por caminhos que antes você nem cogitava trilhar. Existem oportunidades surgindo à sua frente. Elas não virão com aplausos ou holofotes. Virão discretamente, como quem caminha pela porta estreita. Mas ali estará a minha mão. Não se assuste com o pequeno começo. Não despreze os processos discretos, porque eu costumo começar grandes coisas de formas humildes. Lembre-se de Davi, que pastoreava ovelhas quando o chamei para reinar. Lembre-se de José, que estava no cárcere antes de se tornar governador. Eu preparo reis no anonimato, e você está em preparação. Hoje também estou trazendo cura para o seu corpo e paz para o seu lar. Eu sei o quanto você tem carregado preocupações com a saúde, com a família, com o futuro. Estou tocando onde os médicos não alcançam. Estou invadindo os ambientes onde o caos tentava reinar. Você verá sua casa sendo restaurada, laços quebrados sendo reatados, palavras duras sendo substituídas por gestos de perdão. E onde havia gritos, haverá orações. Onde havia distância, haverá reconciliação. Porque onde eu entro, tudo muda. E é por isso que quero que você abra completamente o seu coração. Não apenas em oração, mas em entrega. Deixe-me habitar, não só visitar. Deixe-me governar, não apenas assistir. Porque eu não quero um espaço, eu quero o todo. E quando eu governo, a ordem, a paz, a direção, a segurança. Você não precisa viver em instabilidade quando tem a mim como fundamento. Estou te lembrando hoje que você não precisa viver tentando ser forte o tempo todo.
Pode descansar em mim. Pode se permitir ser cuidado. Pode se permitir receber. Estou abrindo as janelas do céu e derramando provisão, financeira, emocional e espiritual. Estou enviando recursos, conexões, estratégias. Tudo o que você precisa para este novo tempo já está sendo liberado. Mas é importante que você caminhe em obediência, porque a obediência abre portas que o esforço jamais conseguiria destrancar. Filho, compartilhe esta mensagem com alguém que também esteja precisando ouvir a minha voz. Há muitos que estão à beira de desistir, e uma palavra pode ser a ponte entre o cansaço e o recomeço. Seja esse canal. Espalhe fé, espalhe luz, espalhe esperança. Não guarde apenas para si o que veio do céu. Enquanto você se torna resposta na vida de alguém, eu me torno ainda mais presente na sua. E eu nunca falho. Eu nunca chego atrasado. E eu nunca abandono os meus. A sua hora chegou. Sua estação está mudando. E nada poderá impedir o que já foi escrito sobre você. Porque eu sou o autor da sua história. E eu sempre termino o que começo. Filho, eu te trago hoje a confirmação que você tanto esperava. As orações que você pensou que ficaram esquecidas estão diante de mim como incenso contínuo. Eu não sou um pai que ignora o clamor de um coração sincero. Estou aqui, ouvindo cada palavra que sai da sua boca, mas principalmente enxergando o que grita dentro da sua alma quando você não consegue nem expressar. Há uma guerra silenciosa acontecendo em seu interior. E hoje eu venho como um escudo para te proteger, como uma luz para dissipar as sombras que se formaram com o tempo. Você tem enfrentado ataques sutis, palavras que te feriram, ausências que deixaram marcas, situações que tentaram silenciar sua esperança. Mas eu te digo, você não será derrubado. A sua estrutura está sendo restaurada por mim. O que era fragilidade se tornará força. O que era insegurança será fé inabalável. Eu estou reconstruindo sua confiança, curando a sua autoestima, retirando de dentro de você os resquícios do medo. Porque você foi moldado para resistir, para vencer, para impactar. Eu vi quando você pensou em desistir. Eu percebi quando você achou que não valia mais a pena continuar. Mas mesmo naquele instante a minha mão te segurava. Você achava que estava em queda, mas eu estava te sustentando no ar. Eu não deixei que você afundasse, porque ainda há promessa, ainda há propósito, ainda há promessa viva esperando ser cumprida. Hoje eu quero te ensinar a andar com leveza, não por ausência de peso, mas por presença de propósito. Há pesos que você carrega que não são seus. Há expectativas que você colocou sobre os seus ombros que eu nunca pedi. E há culpas que você aceitou, como se fossem parte da sua identidade, mas que eu já removi. Estou te ensinando a diferenciar o que é responsabilidade e o que é carga desnecessária. Liberte-se do que eu nunca te dei. Você tem tentado se equilibrar entre suas dores e suas obrigações, entre o que precisa fazer e o que precisa sentir. Mas eu quero te ensinar a descansar sem se sentir culpado, a cuidar de si sem achar que está sendo egoísta. Você tem valor, e quando você se fortalece, você também fortalece os que estão ao seu redor. Por isso, cuide do seu interior com zelo. O seu coração é o lugar onde eu habito. Se ele estiver sufocado, sua visão ficará turva. Mas quando ele estiver livre, você enxergará com clareza o que antes parecia confuso. Estou derramando clareza sobre você agora. Estou rompendo a névoa da dúvida, da indecisão, da confusão emocional. Você sentirá sua mente mais leve, sua alma mais firme e seus pensamentos mais alinhados com os meus. Aquilo que te deixava inseguro começará a se tornar simples. E você perceberá que o segredo não está em controlar tudo, mas em me permitir conduzir. Hoje, eu também trago resposta à sua área financeira. Você tem se preocupado com os recursos, com os prazos, com o futuro. E ainda que tenha tentado manter a calma, dentro de você há uma ansiedade crescente. Mas eu sou o seu provedor. O seu sustento não virá apenas do seu esforço, mas da minha provisão. Continue fazendo a sua parte, continue sendo fiel, continue trabalhando com integridade,
Mas saiba, eu estou abrindo caminhos onde não existia. Estou enviando recursos inesperados, estratégias criativas e alianças que trarão avanço. Você verá dívidas sendo quitadas, portas se abrindo e projetos esquecidos voltando à vida. Não pense que o seu valor está ligado à sua produtividade. Você não é amado pelo que faz, mas por quem é. E quem você é em mim tem mais valor do que qualquer título, função ou resultado. Eu te chamei para ser, antes de fazer. E quando você aprende a ser inteiro em mim, tudo o que você fizer será frutífero, porque a raiz está firme, e um coração enraizado em mim gera frutos duradouros. Também estou curando memórias que se tornaram prisões, situações que aconteceram há anos, mas que ainda visitam sua mente como se tivessem sido ontem. Eu estou quebrando esse ciclo hoje. Estou arrancando da sua alma as repetições emocionais que te prendiam ao passado. Você não será mais definido pelas suas feridas. A sua identidade está firmada no que eu disse sobre você. E eu disse que você é mais do que vencedor. Disse que você é luz em meio às trevas. Disse que você é sal da terra, testemunha viva da minha fidelidade. A sua boca carregará palavras de cura. Os seus olhos verão além das circunstâncias. Suas mãos tocarão vidas com amor e verdade. E onde você pisar deixará marcas de paz, porque eu te levantei para isso. Não para carregar peso, mas para carregar glória. E essa glória se manifesta no comum, no dia a dia, nos pequenos gestos, nas palavras simples. Não espere grandes palcos. Meus maiores milagres nascem no secreto. Estou despertando sua sensibilidade para o sobrenatural. Você perceberá a minha presença nos detalhes, na brisa suave, no silêncio da madrugada, no olhar de alguém que você ajuda sem esperar retorno. Eu sou o Deus dos detalhes. E quanto mais você me perceber nas pequenas coisas, mais preparado estará para os grandes movimentos. Porque antes de mover montanhas, eu movo o coração. É nesse lugar de intimidade que tudo muda. Não busque apenas alívio, busque profundidade. Porque quem mergulha em mim não volta vazio. Estou te convidando para ir além, para sair do raso da conveniência e entrar no profundo da obediência, para deixar de viver só de promessas e começar a viver por posicionamento, para deixar de esperar mudanças externas e começar a permitir mudanças internas. Eu estou pronto, só preciso do seu sim. Compartilhe esta palavra com alguém que precise de direção. Seja um canal de vida na jornada de outro. Há pessoas que estão à beira de decisões importantes e o que eu coloquei em você pode ser a luz que falta no caminho delas. Não guarde para si o que veio do alto. Plante. E o que você plantar, eu farei florescer em dobro. Filho, você não está mais no mesmo lugar. Algo já mudou dentro de você. E aquilo que muda por dentro transforma tudo por fora. Você vai sentir, vai viver, vai testemunhar. Porque o que eu comecei, eu vou terminar. E o que eu prometi, eu vou cumprir. Não por causa do tempo, mas por causa da eternidade que habita em você. Eu sou fiel, e a minha fidelidade é a ponte entre onde você está e onde eu vou te levar. Confie. Está feito. Eu sou o seu Deus. Eu cuido de tudo. Filho, eu conheço o quanto você tem lutado para manter-se de pé, mesmo quando tudo dentro de você grita por descanso. Sei das noites em que você se deita esperando acordar com alívio, mas encontra o peso ainda ali. Eu vi cada tentativa que você fez para disfarçar o cansaço, cada sorriso forçado, cada está tudo bem dito para não preocupar ninguém. E é por isso que hoje eu venho falar diretamente ao seu coração, sem rodeios, sem fórmulas, apenas eu e você. Porque você precisa mais do que conselhos. Você precisa de presença. E a minha presença está aqui agora. Eu estou enxugando suas lágrimas internas, aquelas que ninguém vê. Você tem carregado um esgotamento profundo, não apenas físico, mas espiritual e emocional. Uma sobrecarga de expectativas, cobranças, responsabilidades e silêncios. Mas eu quero que você entenda. Você não foi criado para aguentar tudo sozinho. Foi criado para depender de mim.
E é nesse lugar de vulnerabilidade que o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Você está exausto porque tem tentado fazer o que só eu posso fazer. Você tem tentado controlar, sustentar, resolver, entender. Mas há coisas que só se destravam quando você solta. Hoje, eu estou te ensinando a entregar. Não entregar por desistência, mas por confiança. Entregar com fé, com maturidade, com consciência de que quem entrega em minhas mãos nunca perde. Pelo contrário, multiplica. Pare de carregar o que eu já pedi para deixar no altar. Não se culpe por não dar conta de tudo. Há coisas que eu nunca te pedi para segurar. Você se sobrecarregou tentando atender a expectativas que não vieram de mim. Mas agora, eu estou reorganizando suas prioridades. Estou te chamando de volta para o essencial. Estou te afastando do que consome e aproximando do que constrói. O seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com o que não tem valor eterno. Hoje eu coloco ordem em suas emoções. Eu retiro o excesso de culpa, a comparação que corrói, a ansiedade que corrói por dentro. Você não precisa se provar para ser amado. Você não precisa acertar tudo para ser aceito. Eu te amei antes de você fazer qualquer coisa por mim. E o meu amor não muda de acordo com sua performance. Ele permanece porque eu permaneço. Sei que há coisas que você esperava que já tivessem acontecido. Você olha para o tempo e se pergunta se está atrasado, se perdeu algo, se desperdiçou oportunidades. Mas eu quero que você saiba, nenhum tempo foi perdido quando você permaneceu em mim. Mesmo nas estações em que tudo parecia parado, eu estava te fortalecendo. Você não perdeu tempo esperando. Você foi amadurecido, foi forjado, foi lapidado e agora está pronto para viver o que antes não suportaria. Eu estou alinhando sua mente com o meu propósito. Estou ativando ideias que estavam adormecidas. Estou trazendo clareza para decisões que pareciam confusas. E estou dando sabedoria para enxergar além do óbvio. O que para muitos parece fim, para você será recomeço. O que para outros é queda, para você será impulso, porque eu sou aquele que transforma o pó em vida. E você verá com seus próprios olhos o que sou capaz de fazer com o que resta. Também estou restaurando sua confiança nas pessoas. Sei que você se fechou para se proteger, que ergueu muros para evitar mais dor. Mas eu quero te mostrar que há conexões saudáveis, que há relacionamentos curados, que há vínculos que edificam. Eu vou trazer para perto de você quem carrega a minha essência. Vou afastar o que te puxa para baixo e aproximar o que te empurra para o centro da minha vontade. Você não foi criado para viver isolado. Foi criado para viver em comunhão. Hoje eu sopro vida nova sobre a sua fé. Aquela fé que já foi forte, mas que com o tempo foi sendo desgastada pelas decepções, pelas orações aparentemente não respondidas, pelas expectativas frustradas. Eu não te repreendo por isso. Eu te abraço. Eu entendo o quanto tudo isso te feriu. Mas agora é hora de levantar. É hora de reacender. É hora de me permitir inflamar o que está morno. Você ainda vai se emocionar com a minha voz. Você ainda vai tremer de alegria com a minha presença. Você ainda vai se surpreender com os meus milagres. Eu não terminei com você. E o que vem será maior do que o que passou. Você não verá apenas restauração. Você viverá promoção. Não apenas voltará ao ponto em que parou, mas será levado para além do que um dia sonhou. Porque eu sou o Deus que faz infinitamente mais do que você pede ou pensa. Mas tudo começa com um passo: rendição. Filho, você precisa aprender a descansar enquanto espera, porque o cansaço nasce, muitas vezes, da impaciência. E a impaciência é filha da incredulidade. Mas quando você confia de verdade, você descansa. Não por conformismo, mas por convicção. Quem sabe que eu estou no comando não se desespera diante da demora. Apenas continua caminhando. E quem caminha pela fé sempre chega. Não permita que o barulho do mundo abafe o sussurro da minha voz. Eu continuo falando. Eu continuo guiando. Mas a sensibilidade precisa ser cultivada.
Pare de se alimentar apenas de estímulos externos. Volte à simplicidade da minha presença. Volte a abrir a palavra como quem encontra um tesouro. Volte a me ouvir como quem escuta um pai. É nesse lugar que sua fé será restaurada. Estou curando também a sua capacidade de sonhar. Você parou de planejar porque não queria mais se frustrar. Parou de esperar porque achava mais fácil não se decepcionar. Mas eu estou devolvendo a esperança. Estou colocando novas metas no seu coração. Você vai desejar de novo. Vai se empolgar de novo. Vai acreditar de novo. Porque eu sou o autor dos sonhos. E quem sonha comigo, nunca sonha em vão. Compartilhe esta palavra com alguém que esteja cansado por dentro. Há muitos vivendo em silêncio o que você está superando agora. Seja resposta. Seja canal. E enquanto você leva refrigério para outros, eu multiplicarei refrigério sobre você. O que você faz em meu nome nunca é em vão. Filho, levante-se. O que te paralisava perdeu a força. O que te oprimia perdeu o domínio. O que te afastava da essência agora foi desmascarado. Você está livre. Livre para viver com leveza. Livre para andar com propósito. Livre para descansar em mim. Eu sou aquele que te guarda, aquele que te sustenta, aquele que nunca te deixou. E hoje, mais uma vez, eu te digo, eu estou aqui, eu estou com você e eu cuido de tudo. Filho, eu te trouxe até aqui para te fazer entender que nada foi em vão. Nenhuma dor foi desperdiçada, nenhuma espera foi inútil, nenhum silêncio foi descuido meu. Tudo que você viveu teve um propósito. Mesmo quando parecia injusto, mesmo quando tudo desmoronava e você sentia que o chão fugia dos seus pés, eu estava ali. Você não estava perdido, estava sendo conduzido por caminhos que a sua mente ainda não era capaz de compreender. Mas agora está começando a enxergar com outros olhos. E é neste ponto da jornada que revelo aquilo que antes estava oculto. Eu não te formei para viver em ciclos de dor. Não te desenhei para sobreviver sempre à beira do cansaço. Eu te criei para florescer, para avançar, para carregar luz mesmo em ambientes escuros. Mas antes de entregar a você os novos caminhos, precisei te fortalecer por dentro. Precisei construir em você uma base que resistisse ao tempo e às pressões da vida. Porque não seria justo te entregar promessas se o teu coração ainda estivesse preso aos traumas. Por isso eu te segurei. Por amor, eu te segurei. Agora, os grilhões estão caindo. As prisões invisíveis que te impediam de se mover estão sendo rompidas com a força da minha presença. Você não está apenas sendo curado, está sendo libertado. Estou tirando o peso das lembranças que drenavam sua alegria. Estou encerrando ciclos que você tentou fechar com suas próprias mãos, mas que só poderiam ser encerrados com a minha autorização. Hoje, eu assino o fim de uma temporada e inicio outra. Uma temporada de visão, estabilidade e revelação. Eu quero que você pare por um instante e perceba o quanto mudou. Talvez você não tenha se dado conta, mas está mais forte do que antes. Está mais sensível à minha voz, mais atento aos meus sinais, mais alinhado com os meus propósitos. E isso é fruto da sua entrega. Você não retrocedeu quando podia. Você não se afastou quando a dor parecia maior do que a fé. E porque permaneceu, eu estou abrindo agora tesouros escondidos, portas que não estavam acessíveis antes. Este será um tempo em que tudo começará a se encaixar. As conexões certas virão. O favor que estava retido será liberado. As respostas que você tanto buscou começarão a surgir com naturalidade. Não será forçado, não será pesado. Será leve como a brisa que sopra no momento certo. Estou te ensinando que nem tudo precisa de esforço humano para acontecer. Quando eu libero, flui. Quando eu abençoo, ninguém interrompe. Quando eu movo, nenhuma força contrária resiste. Você verá portas se abrindo, mas quero que saiba distinguir entre oportunidades e distrações. Nem toda abertura vem de mim. Por isso, te darei discernimento para perceber o que carrega a minha presença e o que apenas imita o meu favor. Você aprenderá a dizer não para o que parece bom, mas que não carrega o meu selo. E ao dizer não,
estará dizendo sim para algo muito maior. Porque quando você honra os meus tempos e a minha direção, eu te honro diante dos homens. Há algo que estou fazendo nos bastidores da sua história. Pessoas estão sendo tocadas por causa da sua intercessão. Lugares que você nunca imaginou entrar já estão sendo preparados para te receber. Portas que estavam trancadas com cadeados antigos estão sendo arrebentadas. Mas entenda, o que te levará até lá não é o seu currículo, nem os seus contatos, nem a sua força. É a unção que eu derramei sobre você. É a autoridade que nasceu no silêncio das suas batalhas secretas. Você enfrentou desertos onde ninguém podia te acompanhar. Chorou lágrimas que ninguém soube consolar. Mas foi ali, naquele chão seco e solitário, que eu te encontrei de forma mais profunda. Foi naquele lugar onde tudo parecia ter fim, que eu comecei algo novo em você. E agora, aquele deserto será lembrado como o lugar onde nasceu a sua autoridade. Você não falará com base em teoria, mas com base em vivência. Não orará apenas com palavras, mas com o peso da experiência. E isso carregará um impacto real na vida de outros. Estou te levantando como resposta. Muitos virão até você buscando consolo, direção e esperança. E você terá o que oferecer, porque o que eu te dei não é passageiro, é eterno. Você foi preenchido por dentro para agora poder transbordar por fora. Mas lembre-se de sempre voltar para a fonte. Não tente carregar sozinho aquilo que só pode ser sustentado na intimidade comigo. Quanto mais você se conectar ao meu coração, mais leve será o caminho. Hoje também quero te ensinar algo sobre restauração. Há pessoas que você tentou amar, ajudar, resgatar, mas que não quiseram ouvir. E você se culpou por isso. Mas entenda, filho, a responsabilidade de salvar não é sua. A responsabilidade de amar é. O resto pertence a mim. Não se prenda ao que não pôde mudar. Entregue, liberte e continue. O seu caminho está diante de você e não atrás. O que passou, passou. Eu estou fazendo tudo novo. Não se assuste com as mudanças que estão chegando. Algumas coisas vão sair do lugar. Algumas pessoas vão se afastar. Alguns planos serão interrompidos. Mas não tema. Estou alinhando tudo para que o seu destino não seja comprometido. Às vezes é necessário bagunçar para organizar. Às vezes é preciso remover para preservar. E o que eu faço sempre é para o seu bem. Eu estou colocando paz onde havia guerra. Estou desfazendo conflitos internos que ninguém entendia. Estou tratando áreas tão profundas que você mesmo havia esquecido. Estou te devolvendo a leveza de quando você acreditava sem medo, de quando você orava sem pressa, de quando você confiava sem hesitar. Essa essência está voltando. Não porque você está voltando ao que era, mas porque está voltando a mim. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja tentando sobreviver ao caos que você já superou. Torne-se ponte para quem está preso em pontas soltas. Seja instrumento de cura, consolo e revelação. E enquanto você planta nos outros, eu faço crescer dentro de você o que parecia estagnado. Porque aquele que abençoa também é abençoado. Aquele que levanta também é levantado. E aquele que semeia no reino nunca colhe vazio. Filho, eu estou aqui. Ainda sou o mesmo. Ainda curo, ainda liberto, ainda restauro, ainda multiplico. A sua vida será testemunho vivo da minha bondade. E todos verão que não foi sorte, nem coincidência, nem mérito humano. Foi a minha mão. Foi o meu favor. Foi o meu amor incondicional. Você foi escolhido. E nada poderá mudar isso. Caminhe em paz. Porque o que eu comecei já tem data para se cumprir. E ninguém poderá impedir o que eu determinei para você. Filho, há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. E agora, o tempo que chegou sobre a sua vida é o tempo de realização. Tempo de colher o que foi semeado em lágrimas. Tempo de viver aquilo que você só conseguia imaginar em oração. O tempo da colheita sempre exige preparo, porque a abundância também exige estrutura. Por isso, tudo que foi construído em silêncio nos dias difíceis, agora começa a mostrar o motivo de ter sido tão necessário.
Eu vi você plantando mesmo quando o solo parecia infértil. Vi você acreditando quando tudo ao redor dizia que não havia mais esperança. Vi suas mãos cansadas, continuando mesmo sem aplausos, sem reconhecimento, sem retorno imediato. Vi você colocando o pouco que tinha diante de mim e dizendo: eu confio em ti. E isso mexeu com o meu coração, porque o céu se move não apenas por grandes atos, mas por pequenos gestos de fé que nascem da alma sincera. E você foi sincero comigo. Você me deu verdade. Por isso agora eu te entrego o destino. A estrada que parecia longa demais está prestes a desembocar em um lugar de conquista. Mas entenda, eu não te conduzi até aqui apenas para te dar vitórias. Eu te trouxe até aqui para te tornar alguém vitorioso por dentro. Porque o verdadeiro milagre é quando o que você carrega por dentro é mais forte do que tudo que possa acontecer por fora. Você não depende mais de circunstâncias para acreditar. Você amadureceu na espera, cresceu na dor e agora está pronto para carregar com honra o que eu preparei para você. Eu estou entregando algo novo nas suas mãos. Mas lembre-se, o novo exige abandono. É necessário abrir mão do que não faz mais parte da jornada para poder receber o que carrega a essência do propósito. Eu sei que deixar algumas coisas para trás dói, principalmente quando existe apego emocional ou laços antigos. Mas confie em mim. Se eu estou pedindo para você soltar, é porque eu estou pronto para te entregar algo melhor. Não retenha o que está esvaziado. Libere espaço para o que é pleno. Estou renovando seus olhos para que você enxergue com mais clareza. Há coisas que pareciam confusas e que agora começarão a fazer sentido. Vou te dar sabedoria para discernir onde colocar sua energia, com quem andar, o que priorizar. Porque este novo ciclo será mais produtivo. Eu vou acelerar os seus dias. Aquilo que antes levava meses para acontecer será resolvido em semanas. O que era travado começará a fluir. O que era difícil se tornará leve. Porque eu mesmo irei à sua frente, endireitando os caminhos, desfazendo os nós, quebrando os bloqueios. Você verá as promessas tomando forma diante dos seus olhos. Eu não falo palavras vazias. Quando eu prometo, eu cumpro. Ainda que tudo pareça contrário, a minha palavra é o fundamento que sustenta tudo. Céus e terra podem passar, mas o que eu disse sobre você vai permanecer. E o tempo que está chegando não será apenas tempo de sobrevivência. Será tempo de estabilidade, de paz duradoura, de avanço contínuo, de testemunhos marcantes, de recomeços maduros. Filho, você enfrentou guerras que ninguém viu. Sustentou pesos que ninguém soube. Passou por provações que poderiam ter te paralisado, mas você escolheu continuar. E isso tem valor eterno. Cada passo que você deu em meio à dor foi contado como honra diante do meu trono. Agora chegou a hora de ver o retorno. Não por mérito, mas por fidelidade. Porque eu sou fiel àqueles que permanecem. E você permaneceu. Estou ativando dons que estavam adormecidos. Habilidades que foram esquecidas por conta das pressões. Estou te dando ideias novas, criatividade renovada, força dobrada. Você começará a sonhar novamente, com convicção e clareza. Vai planejar com propósito, vai agir com estratégia, vai falar com autoridade. E onde antes havia dúvida, haverá direção. Onde havia medo, haverá coragem. Onde havia escassez, haverá provisão. Prepare-se para ser surpreendido. Estou levantando pessoas para te abençoar, abrir caminhos, conectar você com ambientes que carregam destino. Mas preste atenção, nem toda oportunidade vem de mim. Por isso, mantenha sua sensibilidade ativa. Não negocie sua paz por conveniência. O que vem de mim traz leveza, confirmações internas e frutos duradouros. Aquilo que gera peso desde o início precisa ser revisto. Você não precisa correr atrás do que é seu por promessa. Eu farei com que chegue até você no tempo certo. Estou também restaurando relacionamentos que foram feridos por mal-entendidos, distâncias ou palavras não ditas. Vou reatar laços importantes. Vou curar memórias que ainda sangram. Você verá reconciliações acontecendo de forma natural, porque quando eu toco no coração, até o que parecia impossível se desfaz.
Mas também prepare-se para alguns afastamentos. Nem tudo o que te acompanhou até aqui faz parte do novo que estou construindo. Não lute para manter aquilo que eu mesmo estou encerrando. O que fica é porque tem raiz. O que sai é porque já cumpriu o seu papel. Quero que você cuide do que eu vou te entregar. Seja grato com os pequenos começos. Honre cada etapa. Não despreze os processos, por mais simples que pareçam. Cada detalhe importa, cada gesto conta. Porque eu estou construindo algo sólido, e aquilo que é sólido resiste às tempestades. E as tempestades ainda virão, mas agora você estará mais preparado. Agora você não desaba, você edifica. Agora você não afunda, você atravessa. Não perca de vista o lugar secreto. É ali que eu continuo derramando direção. É ali que eu falo coisas que o mundo não pode ensinar. É ali que eu revelo o que o tempo ainda não mostrou. Se você permanecer em mim, sua vida será como uma árvore plantada junto às águas. Suas folhas não murcharão, e tudo que fizer prosperará. Como está escrito em Salmos, capítulo 1, verso 3. Permaneça, porque quem permanece em mim, vive o melhor do meu plano. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja cansado de tentar sozinho. Leve esta palavra a quem precisa lembrar que ainda há caminho, que ainda há promessa, que ainda há um Deus que cuida. Seja canal, seja ponte, seja voz de esperança para quem quase silenciou. E enquanto você alcança alguém, eu alcanço áreas da sua vida que você nem imaginava que ainda precisavam de intervenção. Filho, o que eu te entrego agora não tem prazo de validade. É eterno, é selado, é cuidado por mim. Você não será envergonhado, você será estabelecido, não será deixado de lado, será reconhecido, não será confundido, será honrado, porque a minha mão está sobre você, e o que eu sustento ninguém derruba. Caminhe com fé, avance com confiança, e lembre-se, eu sou o seu Deus, eu sou a sua força, e eu cuido de tudo. Filho, eu sou o princípio e o fim. Aquilo que comecei em sua vida não ficará pela metade. Nada do que eu planejei será frustrado. Mesmo quando você duvidou, mesmo quando se sentiu pequeno diante dos desafios, eu permaneci firme, olhando para você, com amor e certeza. Porque o que eu vejo não é apenas quem você foi, mas quem eu sei que você está se tornando. Você foi moldado pelo fogo, temperado pelas lágrimas, fortalecido no silêncio. E agora, você carrega marcas de superação que se transformarão em autoridade espiritual. Você não está aqui apenas por sobrevivência, você está aqui por destino. Há algo maior em movimento. O que estou construindo vai além do que você pode ver. Não se trata apenas de bênçãos materiais ou vitórias externas, mas de algo eterno. Estou estabelecendo fundamentos sólidos dentro de você. Uma fé inabalável, uma esperança viva, uma visão alargada. Porque quem confia em mim nunca será confundido. E agora chegou o tempo de viver o que por tanto tempo você apenas acreditou em silêncio. Há coisas que você carregou por anos e que hoje, neste exato momento, estou retirando do seu interior. Feridas antigas, lembranças de perdas, traumas silenciosos, marcas que você aprendeu a esconder com sorrisos, mas que por dentro ainda sangravam. Eu sou o Deus que sonda o íntimo, que toca onde ninguém pode tocar, que cura o que nenhum remédio alcança. E eu declaro sobre você cura completa, cura emocional, cura mental, cura espiritual. Você sentirá um alívio vindo do alto, um refrigério, um novo fôlego. Estou colocando paz em áreas que sempre foram marcadas por conflito. Estou acalmando vozes internas que te condenavam, que diziam que você não era suficiente, que você não ia conseguir. Essas vozes não vieram de mim. Eu sou aquele que te chama pelo nome, não pelas falhas. Eu não te rotulo pelo seu erro. Eu te reposiciono pela graça. A partir de hoje, você começará a se enxergar com os olhos da verdade. Não mais como alguém quebrado, mas como alguém restaurado. Não mais como alguém rejeitado, mas como alguém escolhido.
Você é a resposta para uma geração que caminha sem direção. E por isso, suas experiências serão instrumentos de cura. Sua dor será transformada em ponte. Seus processos se tornarão testemunho. Pessoas virão até você, não porque você terá todas as respostas, mas porque a sua vida será uma prova viva de que eu sou real. E onde você passar, deixará marcas de esperança. Onde você falar, haverá peso de glória. Onde você tocar, haverá vida. Não se preocupe com a velocidade. O mundo vai tentar te apressar. Pessoas vão querer impor prazos, metas, resultados. Mas eu trabalho com propósito. E propósito não tem pressa, tem direção. Tudo que é construído em mim tem tempo certo, tem alicerce firme, tem profundidade. O superficial não resiste ao tempo, mas o que é profundo permanece. E você foi chamado para permanecer. Filho, eu estou ajustando tudo ao seu redor. Pessoas certas estão sendo alinhadas, recursos estão sendo enviados. O que parecia distante está sendo aproximado. Mas lembre-se, nada substitui a minha presença. Não troque intimidade por ativismo. Não substitua a adoração por correria. Não abra mão da comunhão por causa da distração. O que eu tenho para você flui do relacionamento. E é no secreto que os maiores tesouros são revelados. Você verá portas se abrindo. Mas quero que entre com o coração limpo, com a motivação certa. Não busque palco, busque propósito. Não deseje aplausos, deseje frutos. A verdadeira grandeza está em servir, em amar, em obedecer. Não se compare. Não se perca tentando parecer com outros. Você tem a sua própria medida de unção, a sua própria jornada, o seu próprio som. E é isso que faz você ser precioso para mim. Estou entregando sobre você autoridade para reconstruir ambientes destruídos, para restaurar casas, famílias, ministérios, histórias. Você será instrumento de restauração em lugares onde todos desistiram, porque eu te dei olhos para ver o que está escondido, ouvidos para ouvir além do barulho, coração para sentir o que ninguém teve coragem de tocar. E isso é dom meu, é um presente eterno. E ao mesmo tempo em que te envio para fora, eu também cuido do seu interior. Você não será um mensageiro cansado, nem um guerreiro ferido demais para lutar. Eu estou renovando suas forças, reorganizando suas emoções, te ensinando a respirar com mais calma, a viver com mais leveza, a sorrir com verdade, a caminhar com paz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Neste tempo, também quero que você se posicione com mais firmeza. Há decisões que não podem mais ser adiadas. Há escolhas que precisam ser tomadas com coragem. Eu estarei com você em cada passo. Mas preciso que você rompa com o que te prende, que diga não ao que te enfraquece, que feche portas que atrasam o seu chamado. Não dá mais para andar em duas direções. Chegou a hora de alinhar sua caminhada com a minha voz. E mesmo que algumas perdas aconteçam no caminho, saiba, nada que eu permitir que saia da sua vida será maior do que o que eu estou preparando para chegar. Confie, mesmo quando doer, mesmo quando não entender, mesmo quando o coração apertar. O que eu tenho é melhor, é maior, é mais profundo, porque eu conheço você melhor do que ninguém. Hoje eu reafirmo o meu amor por você. Um amor que não se explica, apenas se sente. Um amor que não muda conforme os seus acertos ou falhas. Um amor que não depende de rituais ou aparência. Um amor que permanece, que sustenta, que cura, que transforma, que levanta do pó e assenta entre príncipes. Um amor que cobre multidões de erros e restaura a dignidade. Compartilhe esta palavra com alguém que precise saber que ainda há esperança, que ainda há caminho, que ainda há um Pai esperando com braços abertos. Você não foi alcançado apenas para receber, foi alcançado para transbordar. E o que você espalha volta para você em forma de colheita. Seja canal, seja ponte, seja instrumento de recomeço. Filho, tudo o que eu fiz, faço e farei tem um motivo: o meu amor por você. E o que nasce do amor não tem fim. Por isso, mesmo quando os ventos mudarem,
Mesmo quando o cenário parecer incerto, volte os olhos para mim. Eu sou o seu ponto seguro. Eu sou a rocha que não se abala. Eu sou o abrigo em tempos difíceis. Eu sou o caminho quando tudo parece fechado. Eu sou a verdade quando tudo é confuso. Eu sou a vida que sustenta a sua alma. E se em algum momento você duvidar, lembre-se do que já venceu até aqui. Lembre-se dos livramentos que ninguém viu, dos choros que eu enxuguei no silêncio, das vezes em que você quis parar e mesmo assim continuou. Tudo isso é prova de que eu estava lá. E se eu estive antes, estarei depois, até o fim, porque o que eu começo, eu completo, e o que eu prometo, eu cumpro. Amém.